uma bagunça aqui que eu não sei, mas nem por onde começar. Vamos amarrar o cabelo pra ficar melhor, pra enxergar os babados tudo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu venho assim, ó, de cara lavada, cabelo muito mal penteado, com uma leve alergia aqui assim, mas vocês vão ignorar essas partes. Porque hoje eu vim trazer uma resenha muito legal, marota da hora, se vocês escutarem assim um zumbido tipo essa aí. É o ar-condicionado, tá? Porque tá muito calor. Eu não sou obrigada a estar passando calor, tá bom? Tô pelada não, tá? Tô de blusa aqui ciganinha. Esse meu cabelo é de Jesus. Hoje eu vim falar pra vocês sobre esta base aqui, que é a base da Natura Una, a Matte Fix, base Matte Fix, com FPS 15, livre de óleo e que contém 30 ml. Acho que é isso aí, é a informação básica. A minha tonalidade que tem aqui é o tom claro 6 e eu comprei assim, bem no olhômetro. Na época que eu comprei não estava tão pálido do jeito que eu tô aqui. Tava um pouquinho mais escuro, mas isso aí eu resolvo rápido, porque eu acabo utilizando muita base aqui, com modelo e tal, então eu não perco. Então, se você quiser acertar o tom da tua base, chame a tua revendedora ou vai numa loja, testa aqui, olha, nesta linha aqui entre o pescoço e a tua face, pra você encontrar uma tonalidade aí ideal. Vamos lá. A embalagem dela nada mais é do que uma bisnaguinha, ela tá refletindo porque ela é meio que dourada. Tem aqui a logo Natura Una, pai e tal. Super fácil, prática, ela é meio que cônica, olha, então ela é mais compridinha, mais ou menos do tamanho aqui da minha mão, que não é muito grande. Tampinha e o dosador aqui que tá tudo certo, maroto da hora, bem fácil de usar e eu gosto assim desse tipo de embalagenzinha assim. É um plásticozinho, mas porém com um quê de consciência que a Natura, toda a Natura é Bahia, a gente adora. Informações rápidas, práticas e fáceis que estão assim estampadas nela é que ela é uma base mate que contém FPS 15, não que isso substitua o protetor solar, que é bom deixar claro isso pra vocês. Nunca deixem de usar o protetor solar, porque isso é muito válido, beleza? Ela é livre de óleo, contém 30 ml e me custou na época R$ 64,90, o que dividido aí por 30 ml dá em média um valor de R$ 2,16 aí por ml de produto. Não é muito barato, mas também não é absurdamente caro. Não é uma das bases mais baratinhas que contém 30 ml, mas também não é das mais caras. Ela tá aí meio que no meio. Não é baratinha, mas também não é extremamente cara. Ela possui 12 tonalidades, o que é uma quantia de tons boa. Porém, ela pega em mais ou menos peles brancas, amareladas, medianas e negras claras. Ela só tem um tom para negras mais escuras e não pega as negras de peles retintas, o que é um ponto aí negativo para se deixar claro aí e a Natura aí alertar e colocar uma tonalidade 2, 3, 4, 5 para peles retintas que precisamos. Não só nós maquiadores, mas também vocês consumidores. Ela promete ter o acabamento mate e livre de óleo por até 8 horas. Eu vou ler agora um pouquinho sobre o que a marca diz resumidamente sobre esta base, além dessas informações rápidas e práticas. Vocês não ligam pro meu cabelo não, tá? Que tô nascendo muito cabelo novo e eu tô desgarrada hoje. Tô naqueles dias que eu não tô nem a Cuidar do que é essencial é um passo mais importante da maquiagem. A pele. A nova base líquida Matte Fix apresenta uma fórmula exclusiva perfeita para mulheres com peles de normal a oleosa. São 18 opções de tons, das mais claras às mais escuras, com formulação livre de óleo, que contém microesférias de babaçu que controlam o brilho excessivo, garantindo um acabamento com efeito mate com o tom exato da sua pele. Vamos lá. Acordei, por isso que eu tô levemente inchada, então ignora. Acordei, então tomei banho, higienizei a minha pele e hidratei. Eu hidratei com esse creminho aqui, olha, da Neutrogena, que ele é super levinho, então ele não vai interferir na aplicação ou na textura da base. Eu não consigo não hidratar a minha pele. Se eu colocar qualquer coisa na base e tal, na minha pele sem hidratar, vai ficar meio que repuxando. Minha pele não funciona legal sem hidratar. A única coisa que pode interferir na durabilidade e acabamento da base é primer e pó. Hidratação não, hidratação nada mais é do que água, então não, eu não acho que vai interferir. Isso eu sei porque eu já testei várias vezes, várias bases e não interfere neste quesito, ok? Vou pegar a minha plaquetazinha que é de coração e eu vou aplicar a base neste babado aqui, vai sair
esta continhazinha, um cotoquinho, assim, um tolotinho. E vou fazer a aplicação apenas de um lado, pra vocês verem mais ou menos a cobertura. Com o pincel, pra vocês verem se dá a diferença do outro lado. Não só no quesito cobertura, mas também na diferença entre a aplicação com o pincel e com esponjinha. Desse lado aqui eu vou aplicar com esse pincelzinho Kabuki aqui, que é da Ria Techniques, que já tá saindo, então eu não sei qual é a numeração. Pegar e vou passar assim despretensiosamente por toda a pele. Pegar o espelho aqui pra mim poder enxergar o babado. Ela possui um cheiro levemente ascendente. É um cheiro característico. Eu acho que pode incomodar algumas pessoas na hora da aplicação. Nada que depois não passe. O cheiro passa, mas é um cheiro meio adocicado. Então creio que vai incomodar algumas pessoas aí. Nada que não saia ou passe depois, mas é uma característica aí que eu deveria deixar em alerta pra vocês. Uma aplicação dela com o pincel, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Com o pincel ela dá uma leve arranhada na pele, ó, tá vendo? Não fica um acabamento tão bonito. E ela tem um leve viço, o que eu gosto, eu acho legal, apesar que assim ela ainda tá secando. Vou aplicar agora com a esponjinha da Marsad, que está podre a minha, tá? Vou pegar na esponjinha mesmo, vou sair tacando. Basicamente só aquele pouquinho deu pra mim passar, ó, no rosto todinho. Também porque eu já sei mais ou menos a quantia que é. Ó. Obviamente, né, com a esponjinha, toda a base indiferente, ela tem uma aplicação, uma cobertura, né, mais leve do que com o pincel. Antes dessa base se assentar por total, eu vou dar um polimento aqui com a esponjinha, porque arranhou muito com o pincel. Então, assim, já deixo claro que essa base não é a base que eu gosto de aplicar com o pincel. E se eu aplicar para querer mais cobertura, eu aplico com o pincel e depois venho com a esponjinha e dou polimento. Porque mesmo depois da polimento tem uma diferença de ambos os lados. Aqui tem mais cobertura, aqui tem menos cobertura. Então sabe-se que você consegue ter mais ou menos as duas coberturas. Basta você aí dosar, né, ou pesar qual é o instrumento que você vai utilizar para poder aplicar essa base. Vou pegar mais um pouquinho aqui, ó, e vou aplicar nos meus olhos para ver se cobre um pouco mais a olheira e a pálpebra, que tá um pouco avermelhada, e ver se ela é construível. E ó, cobriu, deu meio que uma equilibrada aqui com o outro lado e não saiu. E se eu quiser aplicar um pouco mais, ó, não sai, ela dá mais cobertura. Então, ela é construível, o que é mara. Então, se você quiser uma cobertura maior, tá aí. A cobertura dela é leve pra média. A princípio, ela é leve, né? Conforme você vai construindo, ela vai ficando média. O que eu gosto desse tipo de cobertura, ó, ela já secou totalmente, mas ela tem meio que um viço. É pouco, mas ela tem. Ela é totalmente sequinha, ela é super confortável e você não consegue sentir que você tá com base. Não é aquele tipo de base que você sinta que você tá com um produto ali. Ela seca totalmente, então tá tranquilo, tá sucio esquisito. Eu vou pegar agora aqui um pedaço de papel higiênico pra fazer o teste da transferência. Após ela secar, eu vou fazer primeiro desse lado, porque eu apliquei uma segunda camada aqui deste lado. Peguei um papel só com 2 folhinhas. Vou pressionar aqui desse lado. E deixa eu ver aqui, deixa eu apagar aqui pra ver se vai ficar muito escuro. Não sei se vocês conseguem ver, ela transferiu. Deixa eu ver se eu tirando essa... É demais, né? Transferiu pouco, mas transferiu, ó. É porque a luz dá uma interferida, mas foi tipo assim, pouca coisa. Uma transferência, assim, super aceitável, tá vendo? É quase meio que imperceptível, quase que não sai. Do outro lado com a esponjinha. Do outro lado com a esponjinha quase que não saiu. Acho que só nessa parte aqui do queixo. Posso seguir, não secou. Aqui no nariz. Mesma coisa que aqui no queixo, sai pouco. Resumidamente, é uma base que ela não transfere com facilidade, então ela seca bastante, ela seca bem. Ela dá uma acumuladinha, olha, de leve aqui nas minhas linhas, mas é raro eu encontrar uma base que não acumule, porque tô lá com os meus 25 anos e não tem como, né, as linhas não começarem a aparecer. Mesma coisa aqui na pálpebra, como eu tenho essa linhazinha, ela sempre acumula, mas ela acumula assim, bem pouquinho, é coisa básica. Coisa que assim, depois eu selando essa área aqui com o pó, tá tudo sucio, tá tudo legal. Ela consegue aí ficar intacta e sem acumular durante um bom tempo. Usei essa base em períodos diferentes, em dias diferentes e com acabamentos e finalizações diferentes para testar basicamente como seria o comportamento dela.
Primeira vez que eu testei ela foi pela noite, eu tava indo pra igreja, então eu só passei ela sem primer, sem nada, e eu não selei, porque era no período da noite. Geralmente à noite eu não faço não selo, né, muito a base, dependendo do produto que eu tô usando, testando, ou do acabamento que eu quero, porque como tava um pouquinho mais frio, a durabilidade dela poderia ser que seria maior, e ela craquelasse, fizesse meio que um efeito rebote. Então eu só dei uma leve matificada aqui, nessas áreas aqui dos olhos, com um pincelzinho mesmo, bem pouco, na pálpebra. Fui embora lá pra ver mais ou menos como seria essa base. O culto dura em média aí 2 horas, e durante essas 2 horas a base ficou ok, e após 4 horas sem selar o rosto, ela começou a ter uma oleosidadezinha aqui na abinha do nariz e na pontinha do nariz, que é onde geralmente a base começa a sair. E isso em um clima assim de chuva um pouquinho mais friozinho, sem selar a base. Depois selei em outros períodos, que eu vou deixar aqui uns stories aqui pra vocês, onde eu saí, fui bater perna, fui procurar uma máquina de lavar, e eu passei em média 7 horas maquiada. Tecnicamente, minha zona T está intacta, né? Tem aqui ainda o iluminador, estou com blush contorno ainda. O batom aqui é miserável, esse batom. O batom é mara, é show, maravilhoso. Olhos delineador e tal, está intacto. Aonde tá saindo é aqui, ó, a abinha do meu nariz, que tá dando uma leve oleosidade, que é onde me dá oleosidade no decorrer das horas. Eu me maquiei faz o que, umas 5, 6 horas. Eu comecei a me maquiar que horas? Deixa eu ver que horas foi que eu comecei a me maquiar. Me maquiei, comecei a me maquiar, na verdade, por volta das 2 horas, porque fiquei sem bateria, então demorou pra subir o vídeo, mas eu tenho o vídeo original aqui, né, no celular. Aí tem horário, por volta de 2 horas, então tem em média aí 7 horas que eu me maquiei. E minha maquiagem tá super digna. Se eu quisesse sair daqui pra outro local, bastava eu só dar uma limpadinha aqui com aqueles lencinhos ou aquelas toalhinhas, né, de absorver a oleosidade. Tacava um pouquinho mais de pozinho aqui, poderia sair que tava sussa, tava legal. E aonde eu senti que deu uma saidinha aqui também, que deu uma saidinha não, deu uma acumuladinha, foi no meu bigode chinês. Ele deixou um pouco mais aparente quando eu tô descansada, ó, tá vendo? Assim, ok, tá sussa. Eu acho que por conta já desse movimento aqui, tem base que dá uma acumulada, e ela deu uma leve acumulada aqui quando eu tô quietinha, ó, com o lábio quieto. Ela ainda assim dá ênfase às linhas do meu bigodinho. Nada muito gritante pra 7 horas de uso, obviamente, né? Tá muito digna. Aqui não tem oleosidade de oleosidade excessiva mesmo, né? Aqui é brilho do iluminador mesmo. Creio que 7 horas o teste dela até agora passou, sussa. E deixa a base aqui pra vocês. Mas de antemão fica aí olha aqui com a baía aberta. Isso é que eu chamo de desfrute da intimidade, meu Deus. Fica aí um update de toda maneira de como ela se comporta durante 7 horas em uma pele normal, que é a minha, beleza? Como vocês puderam ver, durante 7 horas a minha pele do rosto todinho ficou completamente intacta. E só após 7 horas a abinha do nariz aqui é que começou a sair. Lembrando que eu estava com a zona T selada. Como eu disse, após ali, se eu quisesse sair dali, sei lá, ir pra um happy hour. Nem sei o que é happy hour, na verdade. Se sair, jantar com o my boy, era só eu, com a esponjinha, né, tirar o excesso da oleosidade, matificar essa área, poderia sair. Então sim, ela responde aí às 8 horas intactas, porém selando. Então cumpriu aí esse quesito maravilhosamente, porque minha pele está, como vocês puderam ver, estava completamente intacta. A zona T estava sussa da hora. Fora que, lembrando, eu fui bater perna, então eu andei bastante, eu fui pesquisar, eu fui comprar uma máquina de lavar, então eu fui pichinchar. Então, ó, andei, viu? E suei. Ela sustentou então a oleosidade durante as 7 horas veemente. Aonde ela deu uma leve saída foi aqui, né, no nariz, como vocês puderam ver. Então sim, ela é uma base que tem uma durabilidade de quase 8 horas intactas. Lembrando que a minha pele é normal. Em peles oleosas, creio eu que se você passar um primer, ela vai ter basicamente esse mesmo comportamento que a minha pele. Se comporta super bem durante 7 horas, então é uma base que faz tum-tum no meu coração. É uma das bases
onde eu uso quando eu quero um acabamento mais leve, uma base neutra, que tenha um viço, que seja bonita. Ela fotografa muito bem. Ela tem FPS 15, porém ela não é uma base que vai ficar ascendente, vai ficar esbranquiçada. Muito pelo contrário, até porque o fator de proteção solar dela é muito curtinho. Então ela se comporta super bem, principalmente em flashes. Porém, vocês precisam prestar atenção que... Por isso que eu não faço muito essa base essa questão de flash de câmera, porque flash de câmera oscila muito de câmera para câmera, de modelo para modelo de câmeras. Uns são mais amarelados, outros são mais neutros, outros são mais azulados. Então sempre vai dar interferência. Então você deve se basear basicamente com o seu aparelho, não com o aparelho de X ou Y, beleza? Resumidamente, é uma base que eu super indico para você que busca uma base com acabamento mate, com textura leve, que fotografa muito bem, que tem ingredientes que vai aí tratar a sua pele, que tem uma durabilidade de até 7 horas intactas, com um comportamento super bonito aí na sua... O único ponto negativo que eu encontrei só foi a questão da tonalidade, a cartela, né, de cores, que não possui tonalidades retintas, tem 12 tonalidades, é boa, mas porém tá faltando aí a tonalidade retinta. E o preço não é dos mais baratos, mas como eu falei pra vocês, ela tá intermediária, né, nas bases medianas, né, é muito cara, mas também não é muito baratinha. Super indico pra você que busca aí uma base com custo-benefício mediano, acabamento mate e durabilidade aí, ok. Se você gosta de resenha de base, não esquece de avaliar esse vídeo clicando aqui em gostei, se inscrever aqui no canal ativando este sininho e, claro, nos seguir nas redes sociais, em principal no Instagram, porque lá estaremos tete a tete no desfrute da intimidade. Não esquece de ir lá no Instagram e fazer a louca, sair curtindo tudo, e não esquece também de seguir, recomendar pras amigas e comentar sempre por lá, porque lá estarei sempre dando spoiler sobre o conteúdo que a gente está tendo por aí. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!